Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com muita satisfação hoje para entrevistar o Luiz Eduardo Andrade Gutierrez, um grande querido amigo nosso, especialista em gestão, um cara assim, referência nacional em questão de gestão. E ele vai estar falando hoje para nós sobre o que é ser um bom gestor, o que é ser um bom gestor. Luiz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para nós é uma satisfação incrível de ter um profissional do teu calibre aqui, trazendo esse conhecimento para a gente. E para nós é muita satisfação mesmo de tê-lo aqui. E eu queria que você falasse um pouco dessa tua jornada como gestor, né? Tem tanta gente, porque o intuito desse canal justamente é esse. Nós vamos aqui trazer uma linha que fala sobre o digital, que é o marketing digital. Estamos falando uma linha geral sobre marketing, empreendimento e empreendedores, né? E aí a sua figura como gestor se encaixa bem nisso, porque a dificuldade que a gente como gestor tem no dia a dia, né? De administrar conflitos, de administrar colaboradores, de administrar deficiências. É um desafio constante, né? Diário. Constante. E me fala um pouco de você, se apresenta por gentileza. Tudo bem, é um prazer primeiro aí, obrigado também pelo convite aí, compartilhar um pouquinho da minha experiência aí, né? Mas eu falo, eu venho aprendendo todos os dias, né? A gente aprende com a nossa equipe, a gente tem que estar se reinventando toda hora, né? O mercado cada vez mais competitivo e pedindo mais velocidade, né? Nas nossas ações, nas nossas atitudes, no desenvolvimento das pessoas. Então, eu tenho mais de 30 anos liderando grandes equipes em setores diferentes, né? Mas isso, uma pergunta, foi por opção ou foi que de repente foi acontecendo na sua vida, eu recebi um convite num setor? Porque a gente às vezes está no mercado, é muito isso, né? Essas transições de mudança foi uma coisa que eu queria muito, né? Queria experimentar outros setores e assim, foi além do desafio pessoal, por ser produtos novos, né? Foi muito gostoso, porque isso daí acabou me dando uma tranquilidade até no momento atual de assumir departamentos e setores totalmente diferentes da minha formação, que assim, a gente está tendo um sucesso por causa desse preparo que teve. Essa bagagem. Né? Essa bagagem, exatamente. Essa bagagem foi bem legal. Então, vindo um mundo de call center, né? Que é brabo, né? Para quem não conhece, o background do call center é porrada o dia inteiro. Porrada. A equipe pedindo, pelo amor de Deus, quero ir embora que eu não aguento mais. Normalmente se lidar com pessoas que estão iniciando o primeiro emprego, né? E é assim, são 6 horas intensas para quem está atuando lá. E aí você tem que ter... Foi um trabalho muito gostoso que eu tive nessa empresa, porque é natural que o turnover é alto, né? É cansativo. E eu consegui mudar isso daí, estando próximo da liderança, tive a oportunidade, né, de desenvolver mais de 40 pessoas para outros cargos. Multiplicou, né? Mesmo. E foi muito legal, porque foi uma operação que virou referência dentro desse grupo que eu trabalhei. Que bacana. Então, menor turnover, melhor tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, foi assim, resultados maravilhosos que a gente atingiu. Lá você trabalha com cobrança diária, tipo cobrança de indicadores, né? De tempo de atendimento, de resposta de atendimento, loucura. São indicadores que não é fácil e assusta para quem está começando o primeiro emprego, né? Porque normalmente a porta de entrada vai no mundo corporativo. Normalmente você tem o ativo e o passivo, né? É que o receptivo. Receptivo, isso. E esse receptivo é praticamente a própria ferramenta, ela te manda as ligações, então você não tem nem trabalho de estar ligando, mas o volume é muito grande, né? Um colaborador desse setor em 6 horas atende em média de 80, 90 ligações, é bastante puxado. E fora o conhecimento que ele tem que ter do produto que ele está representando, né, naquele ambiente, né? Então ele tem que saber muito bem para sanar. Quanto tempo ele fica mais ou menos assim numa incubadora, vamos chamar assim, aprendendo até ele poder ter a segurança? De 15 a 20 dias, mas os treinamentos são semanais, mensais. Porque os produtos também, eles vão... Tem a rotatividade também de produto. Né? O produto ele vai sempre modernizando, melhorando. E assim, as melhores ideias mesmo vêm deles, né?
Olha que bacana isso que o Luiz está falando, que eu acho que é interessantíssimo. Muitos empresários hoje começam os seus negócios, contratam o vendedor e já queima o vendedor, já colocando ele no front de batalha ali, sem prepará-lo, né? Então é aí que você, com essa experiência até de redução de turnover, que a gente, para quem não sabe, turnover é o tempo, né, de rotatividade do funcionário, a troca de funcionário que você tem dentro da empresa. Então, assim, quando você faz um trabalho assim, de preparar ele antes de colocar ele no fogo, né, quer dizer, você blinda ele de certas coisas. Você capacita ele, dá uma tranquilidade, uma segurança. Quando você domina o produto, né, o que você está atendendo, te dá uma tranquilidade para você estar resolvendo e assim gerando menos estresse na outra ponta para o cliente também, né? E pontualmente nessa parte da sua vida, da sua carreira, assim, você lembra de um desafio que para você foi assim ápice mesmo? Cara, não acredito que eu resolvi isso, entende? Então, um dos pontos que foi bem gostoso foi essa oportunidade que eu tive de desenvolver essas 40... O grupo eram 350 operadores. Desses 300... É um grupo muito grande. Mediano até. Muito grande. Não foi o maior que você geriu. Que eu geri, mas assim, é grande. Né? E assim, conseguimos desenvolver essas 48 pessoas aí em diversos setores. Então, isso daí é a proximidade da liderança para você conhecer. Né? Então, assim, você estando presente, uma coisa que eu sempre fiz questão e faço até hoje. Antes de sentar na minha mesa, eu faço questão de passar nos ambientes, desejar um bom dia de trabalho, né, um bom dia para as pessoas. E é isso daí, eu acho que faz um contato e faz a diferença total. Eu acho que assim, esse cuidado, né? Porque eu falo... A empresa ela só existe por causa das pessoas, né? A gente precisa dela. Eu não sou nada sem minha equipe. Então, eu sou só um facilitador, né? Então, eu trabalho com eles, a gente tem várias reuniões durante o dia, mas o dia tem que iniciar, sabe? Eu acho que você já desejando um dia. Exatamente. Isso é bem raro, né, Luiz? Cada vez mais a gente tem muita experiência, eu faço consultoria em diversas empresas. Muitas vezes a gente vai percebendo que isso está cada vez mais raro, né? Então, às vezes as pessoas se adequam tanto às máquinas e esquecem das pessoas. Exatamente. Esse contato, esse feeling, né? E o home office, né, que é uma coisa que entrou bastante depois da pandemia, acabou dando um distanciamento social muito grande, né? Afastando um pouco, né? Esfriando um pouco essa relação. Né? Então, acabou tirando esse contato humano, né? Então, é uma coisa que a gente vem fazendo, usando algumas ferramentas hoje para quebrar isso, né? E estar mais próximo deles, entender um pouquinho deles em relação à atividade, se estão curtindo, se estão gostando, né? Estão identificando. Eu tenho uma preocupação muito grande, né? Com o bem-estar dos meus colaboradores. Quero que eles estejam felizes. A maior parte do nosso dia a gente passa dentro do nosso ambiente de trabalho, né? E eu quero falar uma coisa que não é porque eu estou na sua frente não, mas eu já fui fui seu fornecedor e esse cuidado que ele tem com as pessoas não é só com o colaborador interno, não. Todas as vezes que eu precisei entrar em contato com você na frente, né, de uma empresa ou de outra, eu sempre senti assim uma preocupação e até um carinho diferenciado do que você tem normalmente quando você... Aquela relação fornecedor-empresa, então você vê que esse carinho, essa preocupação se estende e já vê pelo nível de educação, vem cá, conseguimos resolver, bacana, tá tudo certo, você pedir mais alguma coisa. E tem gente que não quer nem, cara, você é meu fornecedor, vou tratar você às vezes como lixo. E é muito comum isso no mercado. É importante dar um feedback, né? Eu falo... Os meus fornecedores, de maneira geral, eu faço questão de passar um posicionamento do serviço que ele está prestando para nós. Né? Até para ele estar passando para a equipe dele também. Opa, tá ótimo, parabéns aí. Ó, relação de parceria mesmo. Exatamente. Precisa ajustar, não tem problema. Mas ele faz parte do processo, né? Faz parte, mas tem que ser sinalizado, né? Porque se você não for sinalizado, você não consegue ter ciência disso. Né? Agora uma pergunta bem complexa, mas eu sei que você vai ter toda a maestria para responder. Você trabalhou com pessoas, qual a média de idade de pessoas do call center? Call center normalmente são pessoas que estão até a faixa etária de 22 anos, 23. Até 22 é o teto. Tá. São pessoas que estão iniciando, 18 anos é a maioria, né? O que você me fala dessa geração nova, a geração Y, né? Que é uma geração
com um pouco menos de resiliência, né? Ou seja, não tão preparada quanto a nossa geração de tomar porrada mesmo e de poder entender e administrar isso. A gente tem muito hoje, a gente consegue ver muito hoje nessa geração de jovens a questão do mimimi. Impressionou um pouquinho, Spana. Como é que você vê isso hoje? Então, eu acho que esse negócio do mimimi realmente existe. E aí você tem que... a forma que eu utilizo hoje para orientação, né? Tudo tem um jeito. Você tem que mostrar para ele onde que ele está inserido, a importância do papel dele na cadeia, né? E como que ele tem que trabalhar para que aquilo lá seja cumprido, o SLA, o prazo, né? Para que tudo funcione direitinho. Então, é o que eu falo, liderar uma equipe, né, é uma arte, né? É um trabalho, porque assim, a companhia ela tem as metas dela, né? As metas que elas têm que estar entregando, né? Ela vive de resultado, né? Não é uma instituição de caridade, ela precisa, né? Ela depende daquilo. E assim, eu sempre falo para minha equipe, quantas pessoas dentro da empresa que dependem da gente, que está na área comercial, né? Às vezes na base do... a gente tem que trazer negócio, né? Então, e aí assim, eu tenho que ser um facilitador, né? Tem que dar meios para que ele atinja o que a empresa tem de expectativa para aquela atividade que ele está exercendo. Então, eu tenho que ajudar, tenho que orientar, tenho que estar próximo dele, né? Porque é fácil ficar só cobrando, né? Exato. Mas assim, você tem que desenvolver o colaborador para aquilo, né? Para que ele atinja o resultado que a gente espera. Então, você quer ter uma equipe de liderança, de super resultado? Desenvolvendo, estando junto, mostrando as técnicas, os cases que eu tenho realmente de aprendizado, e a gente vamos testando, vamos fazendo junto. E aí ele se sente mais confortável, né, para ser mais ousado, ter... Você dá esse espaço, né? Dou. Eu não sou um gestor centralizador, né? Eu gosto muito que a equipe por inteiro participa, opine, né? Cresça junto, porque é o que eu falo, eu tenho que preparar ele para galgar novas, né, funções dentro da companhia, né? Quero que ele cresça. E isso daí é importante. Se eu não der responsabilidade, não fazer ele participar, né? Às vezes nem entende por que tanta cobrança, nem entende por que exato, então ele tem que entender. Então eles se sentem motivados, né? Quem trabalha comigo se sente bastante motivado, até porque sabe que tá junto comigo, tá participando, tá dividindo. E assim, é natural que você chega num nível de relacionamento com o seu colaborador, ele acaba abrindo, eu tô tendo essa dificuldade, eu tenho esse medo. Como que a gente pode trabalhar isso? Em casa. Às vezes já aconteceu, né? Que às vezes o apoio não vem dentro de casa, né? Não tem em casa. Às vezes, né, tem um relacionamento abusivo, de uma forma que a pessoa sempre foi colocada para baixo. E eu sempre falo para minha equipe, né, o limite é você que põe. Né? Ninguém falou que você não pode fazer, né, e chegar nesse posição, né, nessa função. Enfim, é uma questão de você acreditar e você tem meu apoio para te desenvolver e chegar humanizar mesmo ao extremo relacionamento. Precisa. Eu acho que precisa. É um relacionamento de confiança, né? Eu acho que independente da função que eu estou dentro da companhia, eu sempre falo, eu estou junto com vocês e a gente junto vamos conseguir entregar esse resultado. Eu, na minha carreira, vou fazer 50 anos esse ano, né? Estou com aproximadamente aí uns 30 anos de carreira. E eu tenho para mim as pessoas-chave, né? Foram pessoas que foram fundamentais na minha vida, assim, então eu deixo elas numa prateleira, uma estante de troféus. Mas é isso mesmo. Que realmente... Eu também sempre resgato isso. Você tem isso também? Isso é bacana, às vezes, a gente olhar para essa prateleira. Eu tive sorte de trabalhar com várias pessoas aí que tinham essa linha, né, de cultura, de
de forma de conduzir a equipe, Que bem ou mal a gente acaba sendo reflexo daquilo que a gente vai sendo doutrinado durante uma vida, né? Eu nunca tratei funcionário como mais um, né? Eu sempre tratei faço questão, né? Que ele se sinta muito bem no ambiente de trabalho e que esteja feliz na atividade que ele está desempenhando também, que é importante para nós, né? Quero um funcionário feliz dentro do nosso ambiente. E isso daí contagia os demais, né? E sempre trabalhar de uma forma colaborativa, né? Sempre visando ajudar o próximo que está do seu lado, quem tem um pouco mais de dificuldade. Como que andar a gente... junto. Precisa. Resgate. Exatamente. Já escutei vários profissionais que trabalham na área de consultoria falando, olha, que você teria que ter se preparado para a pandemia. Você como gestor, você pensa como eu, não existia preparação para isso? Tinha, todo mundo foi pego de surpresa. E aí, assim, a minha equipe, né, uma das áreas que está comigo é a área de TI, estava comigo nessa época, né? E aí foi muito eficiente. Em questão de 24 horas, a gente conseguiu uma solução. Instalar equipamento, internet, telefone na residência dos colaboradores. Mas a tua visão é isso mesmo, não existe preparo para algo desse tamanho. Exatamente. Não existe, né? Não existe. Eu acho que a última coisa que nós tivemos parecida foi a gripe espanhola, que nós aqui não participamos disso. E mas... assim, que eu falo, assim, os imprevistos, por isso que eu falo, eu não me abalo tanto hoje, né? Surgiu esse imprevisto. Calma, vamos montar, vamos organizar, né? Exatamente. Foi pauleiro. Do nada te tiram teus clientes, do nada te tira o teu mercado, você faz o quê, né? E a gente acabou se reinventando aí, né? E fomos bem favorecidos em alguns setores da companhia, principalmente a parte de desmobilização. Seminovos valorizou muito, né? A gente acaba olhando, né, também, tendo olhares, aquela questão fazer do limão a limonada, né? É isso aí. Cantos, eu digo assim, cantos mesmo, cantos, né, da empresa, que às vezes você não tinha aquela atenção, nesse momento ele se tornou a salvação. Né? Isso aí, é isso aí, e foi mesmo. E o que mudou para você, profissional, depois da pandemia? Então, eu acho assim, na questão deixa eu só desligar aqui, senão... Não, tranquilo. Homem requisitado é assim mesmo, não tem, faz parte do processo. Então, o que acontece, assim, depois da pandemia, a empresa também mudou algumas posturas, né? Mas eu digo assim, o profissional, o que mudou para você? Então, eu acho que assim, antigamente você tinha aquela necessidade como gestor de ver fisicamente a pessoa todos os dias. E a gente percebeu que não tem essa necessidade. A pessoa se tornou até mais produtiva, né, trabalhando de uma forma híbrida, né? Eu acho que para mulheres que têm filhos, né? E você vê que atendeu a uma satisfação até melhor para o funcionário, né? Ele ficou bem mais feliz, né? É nítido isso daí. A gente faz uma pesquisa de clima sempre para identificar e foi um dos pontos que a gente identificou que gerou uma satisfação muito grande, né? Me dá uma ajuda. Hoje tem muita gente assistindo a gente que tem a intenção de se tornar um grande gestor, de se tornar uma referência no mercado, como você conseguiu chegar. Quais seriam, assim, os principais pilares, assim? Digamos que você tivesse que listar 3 pilares, falou, olha, segue essa receita que você vai conseguir chegar lá. O que para você impactaria mais com isso? Eu acho assim, um gestor primeiro tem que saber, assim, tem que gostar do que está fazendo, né? Porque é muito ruim você liderar uma equipe de um produto que às vezes você não gosta, ou você não se identifica, ou da empresa que, sei lá, não te agrada, enfim. Primeiro você tem que gostar daquilo. Outra coisa, você entender muito bem também, né, aonde a tua empresa está inserida, mercado, do produto, do serviço. Aonde que você atua. Então, quem são os teus concorrentes? E aí, a parte de gestão da equipe é estar próximo da sua equipe, né? Acho que tem que estar... É natural que hoje as empresas buscam muito colaboradores que sejam um pouco meio coringa, né?
nas suas atividades, até para desenvolver eles e crescer em outros departamentos, né? Às vezes não acontece na área específica que ele foi contratado, mas surge uma oportunidade num departamento, né, dentro e a gente consegue enxergar que ele tem potencial para assumir esse outro departamento. Então, isso daí é uma questão do gestor estar desenvolvendo, estar trabalhando, estar próximo, conhecendo direitinho a sua equipe. Mas, assim, o importante mesmo, para mim, é sempre estar próximo da equipe, estar presente, tendo reuniões semanais, quinzenais, mostrar como que está o departamento, ele tem que saber, né? Eu faço questão de mostrar os resultados para a minha equipe, para saber, olha como que a gente está, onde a gente precisa chegar, o que a gente precisa fazer, quais ações a gente tem que tomar. Eu acho que isso independente de tamanho de empresa, né? Independente. Eu tenho uma marca de revista, trabalho com meu filho, eu vou ter que, olha o que a gente está vendendo. Exatamente, porque assim, se você não mostra, é complicado, né? Só ficar cobrando, nossa, tem que fazer isso. E ele não entende, tá bom, mas eu fazendo isso, o que está representando para a empresa? Não, né? parece um navio viking, né? Você fica lá batendo o tambor, remem, e ele não ruim. Sabe para onde está remando. E eu faço questão que eles participem e saibam o que a gente está entregando e o que precisa ser melhorado. Né? Então é natural que quando você coloca todo mundo junto, é natural que um acaba cobrando o outro. E você, né? Um acaba de uma certa maneira impulsionando o outro, trazendo, empurrando. Exatamente. Né? E você prefere, como gestor, pela tua experiência toda, você se sente mais confortável com uma equipe grande ou com uma equipe pequena? Ou hoje nesse ponto para você é indiferente? É indiferente porque eu sou responsável hoje de 4 departamentos que não se conversam, assim, são departamentos totalmente diferentes e assuntos totalmente diferentes. Tem que toda hora tá virando o seletor da chave. Precisa. Porque não tem nada a ver um departamento com o outro. E são operações que você tem em estados diferentes, tem a logística para agregar. Tem metas diferentes, tem responsabilidades totalmente diferentes. Então, assim, mas eu adoro lidar com pessoas, né? O gestor tem que gostar de lidar com gente, né? Com pessoas, estar presente. Eu falo do home office, mas assim, eu vou falar, eu adoro trabalhar num ambiente que está todo mundo conversando. A energia, essa sinergia, né? Eu gosto. Faz falta. Por mais que eu tenha as reuniões online e tudo, mas eu gosto de ter o contato pessoal com eles, né, conversando. E isso daí eu acho que faz toda a diferença. Eu acho que hoje também o mercado, né, ele está muito mais profissionalizado do que alguns anos atrás. É muito mais fácil você encontrar grandes profissionais, né, do que você encontraria alguns anos atrás. Né? Exatamente. Alguns anos atrás você tinha que meio que garimpar. Né? E hoje tem muita gente boa. Até por questão da pandemia, eu acho que o ensino à distância ajudou muito, né? O AD acabou ajudando demais, né? Hoje dando oportunidade para muita gente que não tinha, né? Quer dizer, a pessoa tem 2, 3 horinhas para se dedicar no dia, acaba, né, facilitando. Até nós mesmos, hoje investe muito em treinamento, em curso, em aperfeiçoamento, porque eu tenho um interesse muito grande de desenvolver as pessoas que estão dentro do grupo. Do grupo, né? Assim, não que a gente não vai buscar pessoas no mercado, mas o ideal é que a gente tenha pessoas para crescer. Um ditado que é valorizar a prata da casa, seria isso, né? Primeiro valorizo a prata da casa. É isso mesmo. Dentre os que estão comigo, tem alguém que eu consiga, que tem esse perfil? Claro, desde que não prejudique o processo. Às vezes a gente conhece as limitações, a importância de você, né, conhecer as limitações da equipe. Tem alguém que a gente não encontrou aqui dentro, aí sim se busca fora, mas antes eu acho que esse olhar é muito importante. Até porque motiva, né? Motiva e assim, é um plano de carreira, né? Todo mundo quer crescer, todo mundo quer ter uma rentabilidade melhor, oferecer um conforto melhor para sua família. E assim, quando eu vejo e desenvolvo e vejo que as pessoas estão correspondendo, por que não investir mais? Faz todo sentido. Trabalho bastante nesse sentido de... Estou preparando, né?
Quero ter tranquilidade para não sair de férias. Tá esperando ficar tocando. Eu sei que eu tá bem conduzido, tá bem representado lá na minha ausência. E faz parte. Você com certeza já deve ter tirado férias com laptop e telefone do lado. Não e não foram poucas, né? Mas aí, graças a Deus, as últimas foram bem mais tranquilas. A equipe está bem preparada, já está bastante Eu acho tempo. que esse é o grande desafio do gestor, né? A gente pega grandes nomes aí da administração, vamos falar de Jack Welch, né? Foi CEO lá da General Motors, né? da GE, né? General Electric, e o cara é referência no mundo da administração. Aí você vai olhar a vida pessoal do cara, a vida do pessoal do cara toda bagunçada, então 10 casamentos, 5 filhos com cada esposa, filho que processou, filho que odeia. Eu acho que fala um pouquinho para mim o que é a tua visão de balança, né? De conciliar aqui o meu profissional, o Luiz profissional, com conciliar aqui o Luiz marido, pai, né? Então conciliar tudo isso é bem complexo. Não, é complexo e ao mesmo tempo hoje eu respeito muito assim o horário pós-expediente, né? Eu viro realmente a chave, eu faço questão de me dedicar 100%, né? Para minha filha, para minha esposa, final de semana. Então, é uma empresa que só trabalha de segunda a sexta, né? Eu falo isso porque falei de call center. Aí eu fiz transição para ser empreendedor. Você já foi empreendedor? Fala um pouco isso pra gente. Então, como foi essa tua experiência aí? Que muita gente fala assim, você é empreendedor, você é meu próprio chefe. Então, essa daí é a visão normalmente do empregado, né? De falar, não, agora eu quero mandar. Não, ele só esquece que quando tiver cliente na frente dele, ele vai deixar com essa vida, né? Ser empreendedor no Brasil não é fácil, não. É um desafio bravo. Né? Parece que é remar contra a maré mesmo, né? Nossa, é uma luta. E aí o que acontece? Eu fiquei também um período grande, uns 8 anos, né, com uma rede de restaurantes, eram 5 restaurantes em São Paulo, 70 funcionários. Então, não é fácil. Completamente diferente das áreas que você atuou antes. Como é que totalmente. foi esse choque adaptativo aí? Foi um aprendizado, né? Apesar que eu não fui sozinho, eu tive 2 sócios aí que eram do setor, então isso daí facilitou bastante. Mas foi prazeroso, não vou falar que ganhar dinheiro, ganha, claro que ganha, mas ele sacrifica demais. Né? Não consegue virar a chave no final do dia. Não dá, é isso daí. O que eu consigo hoje, né, sendo empregado, né, na parte de empreendedor, não dava, porque o restaurante era um bar noturno, que vai até madrugada, mas durante o dia você tem toda parte de reposição, é que eu falo, toda a parte dos bastidores para deixar tudo em ordem. Que ninguém vê. Que ninguém vê. Só vê o prato e te consome, servido, né? Exatamente. E te consome, então é bem desgastante, porque envolve finais de semana, datas comemorativas, enquanto todo mundo está passeando, você está lá, né, nos seus estabelecimentos. Então, assim, tem um lado bom, sem dúvida, que não deixa de ser um aprendizado, né? Um período longo, né? 8 anos. Não vou falar, tive bastante sucesso, foi bem gostoso. Também. Tive um ponto também bem importante, até para comentar com você, que eu sofri um assalto, né? Num dos estabelecimentos na hora que estava fechando. E na hora que fechei o estabelecimento, me direcionando para o carro, acabou vindo 3 pessoas me abordando, né? Correu da esquina para assaltar, para levar todo o movimento, enfim. E aí me bateram e do outro lado da rua tinha um morador de rua, que eu sempre via ele no bairro lá, né? Rodando. E a hora que ele viu aquela cena acontecendo, ele começou a gritar desesperado. Eu já chamei a polícia e não sei o quê. Te auxiliando ali. Vão embora, deixa ele. E eles realmente já tinham pego o movimento, né, do estabelecimento que estavam buscando. Mas assim, um deles lá queria mais, né, bater na arma na cabeça. Foi uma situação muito chata. E aí o que acontece? Por coincidência, né, eu falo que é coisa de Deus, um barulho de viatura estava se aproximando do local onde tinha esse estabelecimento.
que aconteceu? Um deles falou, sujou, vamos embora, a gente já pegou. Não, eu quero matar ele, não sei o quê. Aí o outro falando assim, não, vamos embora, senão vai piorar, a gente já pegou o movimento da casa. E o morador de rua, né, gritando lá do outro lado, a polícia tá chegando, vão embora, não sei o quê. E coincidiu, é coisa de Deus, né? Esse morador de rua me ajudou. E aí eles saíram correndo. No dia seguinte, eu fui atrás desse morador de rua, que eu sabia que ele rodava na região. E aí eu fui conversar com ele, agradecer, né? Porque graças a ele, né, só levaram o movimento do dia. Podiam ter me matado lá. E assim, ele me salvou a vida. E aí eu questionei um pouquinho, né, da vida dele, o que aconteceu, como que ele foi parar na rua. Enfim, ele teve uma desilusão, né, no casamento que ele tinha 2 filhas e acabou se envolvendo com bebida, enfim, foi parar na rua. Aí eu pedi, você gostaria de ter uma oportunidade? Ninguém vai me dar uma oportunidade do jeito que eu tô. E eu falei, não, eu vou te dar a oportunidade. E aí, assim, primeiro consegui um local bem próximo do meu estabelecimento, que era um lugar que era só para homens, que era uma moradia, né, um quarto. Que ele podia lá dormir, se hospedar. Ele estava na rua mesmo. Na rua. Tomou banho, fez a barba, cabelo, a gente comprou roupa. E eu falei, comprei uma bicicleta, né, por coincidência era uma pizzaria. E aí eu falei, você vai fazer as entregas aqui na proximidade, né? E ele falou, não, tá bom, eu vou fazer. E assim, as pessoas começaram a ligar elogiando ele. Falando assim, parabéns do atendimento, que ele desejava boa noite, agradeceu por ter comprado conosco, né, a pizzaria. Eu falei, caramba, que legal, né? Que surpresa positiva. Só precisava de uma oportunidade. Exatamente. E com isso, assim, foi surgindo outras oportunidades dentro do estabelecimento. Que eu falo, eu gosto de desenvolver pessoas. Como ele saiu muito bem na questão de entrega, eu tive a ausência de um auxiliar de cozinha. Falei, você gostaria de aprender a parte de auxiliar? Gostaria sim, claro, né? E a condição também ia melhorar, enfim. E aí ele começou a ser o ajudante, um dos auxiliares da cozinha que a gente tinha industrial, e foi aprendendo, saiu super bem, sempre recebendo feedback positivo. Aí surgiu uma oportunidade na sequência, né? Depois de uns 6 meses, que ele já estava com a gente, para ser aquele cumim, né? Aquele pessoal que tira os pratos né? Depois que finaliza. Pós-jantar. Exatamente. Arruma aí para o próximo cliente. E eu via que ele sempre cumprimentava as pessoas, super carismático, assim, educado, né? E ele tinha uma facilidade para gravar o nome do cliente. Ô, seu Roberto, né? Volte mais vezes aqui. Uma das primícias, né, do relacionamento. E assim, quando o cliente chegava, eu vi que começava a cumprimentar ele. Enfim, ele foi crescendo, virou garçom. De garçom ele virou maître. E no final ele virou o gerente do estabelecimento. Olha, que história bacana. Depois que ele chegou a gerente do estabelecimento, eu até pedi. Eu falei, e tuas filhas, você não tem mais contato? Elas não querem mais conversar. Falei, pode convidar. Traz elas aqui para jantar. Quem é você hoje, né? E aí trouxe, foi bem emocionante. Bacana. Né? Mas assim, eu tenho uma gratidão muito grande, ele permanece como gerente desse estabelecimento. Olha só. Né? E aí, esse foi o fator que te desmotivou a continuar empreendendo? Foi assim, me assustou bastante, não vou falar que não me assustou. Até andei um período com segurança, tudo. Gera trauma na gente. Né? Aí eu falei, não, já estava me cansando os finais de semana, né, que eu não podia ficar com a família. Por isso que você perguntou, né, como que tá a tua situação, né, hoje, né? A balança aí. A balança. Então hoje está muito bem equilibrada. Eu sou muito grato à empresa que eu trabalho, né, pela poder me proporcionar, né, e eu poder curtir a minha família também. Então eu aproveito muito, né. Eu trabalho, é o que eu falo para minha equipe, o nosso trabalho é de segunda a sexta, em horário comercial. A gente tem que sair de casa e fazer valer a pena todo o nosso esforço de estar aqui, né? Então, a gente tem que se empenhar muito. E a gente usufruir disso daí,
no final de semana. Aí depois... Você tem 8 horas. Se você não conseguiu fazer tudo em 8, porque alguma coisa está errada, né? Então você tem que rever o teu processo. O que eu estou fazendo? Como que que eu é tô desnecessário? Como é que eu isso consigo priorizar isso? Para que você consiga, de repente, enxergar e falar, pô, 8 horas são para isso. Eu tenho que fazer dentro das 8, não 8h30, 9, 10. Tem gente que entra às 8 da manhã, sai às 10 da noite. Então, eu já fui às desse vezes jeito. É necessário. Eu adoro trabalhar, não vou falar que eu não gosto. Mas assim, eu respeito muito essa questão de horário, né? E faço minha equipe também respeitar bastante. Eu acho que é importantíssimo isso. Então, hoje eu consigo praticar uma atividade física, consigo me dedicar à minha família. Que show. Isso marca muito a gente. Eu tive uma situação... Eu sempre fui empreendedor desde cedo. Parece que aquele bichinho corre aqui na veia. Assim. Desde cedo. Pra você ter uma ideia, aos 17 anos de idade eu tinha uma loja de estofado. Caramba. Eu era um visionário, porque a loja era de estofado chique, numa vila que o pessoal tinha vergonha de entrar na loja, porque a loja era muito chique. Mas eu tinha visão. Eu era visionário. E aí, numa certa ocasião, eu falei, não, eu vou empreender. E na época das lan houses em Curitiba, começou a bombar a lan house. E lan house era aquela época assim, era molecada gritando, pega, tira e tal. Mesmo. Só que eu percebi no mercado que eu montei a lan house e eu percebi no mercado que parte dos meus clientes ficavam no cantinho, quietinho. Eu procurei tentar entender quem eram esses clientes. Esses clientes eram vendedores, que na época informática não era como a gente tem hoje. Era empresas que tinham computador à disposição, né? Pra você ter um computador em casa, tinha que ter uma classe financeira de média alta. Não era todo mundo que tinha computador em casa. E aí eu comecei a tentar entender. Falei, por que tá tudo certo? Não, eu sou vendedor, eu venho aqui para tirar meus pedidos. Eu sou professor, eu venho aqui para fazer as aulas. E eu via que aquele barulho todo incomodava. E nessa época eu falei, cara, e se eu fizer uma lan house que não tem jogo? Você tá louco? Você vai doido, vai ganhar dinheiro como com uma lan house que não tem jogo? Todo mundo que ganha dinheiro com a molecada jogando. Eu falei, não, vou fazer diferente. E nessa época me chamaram realmente de louco. Nós tínhamos 12 computadores na lan house. Passei para 24. Tirei o jogo de todos, criei como se fosse hoje células de atendimento em call center, baias, né? As baias, é o nome que eles utilizam. Para que desse um pouco de privacidade. A minha lan house foi a primeira lan house office do Brasil. Caramba. Bombava assim, de ter fila para utilizar a lan house. Legal, foi aumentando máquina. Por quê? Porque foi a visão que eu tive em cima daquele mercado. Mas só para adiantar, eu passei por isso. Um dia eu não ficava lá. Um dia era 12 de outubro, dia das crianças. O Eduardo era pequenininho, o outro meu mais menor ainda, e a Kelly foi levar, a Kelly, que eu não tinha montado para ela, foi levar eles no dia das crianças. Tinha um evento especial na rua do meu sogro, ele foi levar. E eu fiquei no caixa. Eu tô lá, tranquilo, você vê cliente entrando. Sabe quando você vê uma pessoa assim que você fala, eu conheço essa pessoa. Aí a pessoa entrou, eu falei, opa, tudo bem? Tudo bem nada, tirou um 38 ao voltou na minha cara, assim. Eu falei, que isso? O cara, eu sentado e ele em pé, pô, um 38, então que isso nada? Eu falei, cara, fica tranquilo. Fica em paz aí. Eu vou abrir a gaveta, eu vou tirar. Na época você usava aquele separador de dinheiro, você tinha um lugarzinho para as notinhas, para as moedas e tal. Eu falei, cara, eu vou abrir a gaveta devagar, eu vou tirar o negócio de dinheiro aqui, a caixinha de dinheiro, eu vou te entregar, você vai na boa. Traga. E todo mundo lá utilizando a LAN com fone, ninguém ouviu nada. Todo mundo lá eu sozinho ali com 24 pessoas na LAN. Tirei a gaveta, ele com a arma engatilhada, a hora que ele vai pegar a gaveta, dispara. Pá! Meu amigo do céu. Quando ele disparou, a bala, graças a meu bom Deus, mais uma vez que me salva, a bala bate na mesa, fura, bate na gaveta com as moedas que tinha sobrado e resbalou em mim. Eu nunca tinha tomado um tiro. Falaram que quando você toma um tiro, queima. Eu nunca tinha tomado tiro. Quando eu senti queimar, eu falei, meu Deus. Tomei o meu agora. Juro, gelei. E até depois um fato bem interessante. E aí eu entreguei pro cara, o cara saiu. Era no segundo andar, me lembro bem, era no segundo andar, o cara saiu. Quando o cara saiu, eu falei, nossa, eu não sabia o que fazer, porque tava queimando. Todo mundo, quando deu o tiro, todo mundo olhou. Mas olhou e ficou estático. Daqui a pouco o cara volta. Eu falei, agora vai terminar o serviço. As moedinhas também. Falei, amigo, leva tudo. Mas outros negócios aqui, ficou aquele sumido do 38, era um 38, ficou um sumido no meu ouvido. Eu juro pra você, eu saí da minha mesa depois que ele foi embora, atravessei, que nós tínhamos uma sala separada, atravessei pra minha sala pra ver onde tinha tomado tiro.
Eu fui mancando. Nossa. Pra você ter uma ideia. Cheguei lá, levantei a camisa e fiquei procurando onde é que tava a bala. Aí eu vi, era só um queimadinho. Quer dizer, o psicólogo já me fez mancar, eu nem tinha tomado tiro. Aí foi, nesse momento, parou, fechei tudo. Aí um dos clientes falou: meu tio é polícia, ele vai trazer um monte de gente aqui. Falei: liga pra ele, pelo amor de Deus. E tô parado, eu tava de bermuda, de chinelo, era um sábado. Quando chega a viatura, tudo, eu fui abrir a porta. Era a porta de vidro, eu deixei trancada pra proteger os clientes, pra me proteger. Quando eu abro a porta, o PM: manda a cabeça, vagabundo, manda a cabeça, vagabundo. Falei: agora eu vou tomar o meu de novo. Mas assim, resumindo, daí, nesse dia eu falei: não quero mais. Não quero mais para mim, não quero mais para minha esposa, não quero mais para os meus filhos. Eu falei: eu não quero mais, eu vou parar de empreender. Nessa época eu comecei a trabalhar numa empresa de importação e exportação, fazer importação e exportação, que foi muito bom na minha carreira. Fui para a China, fui para o México, para a França, conheci o mundo inteiro essa empresa, que graças a Deus foi muito bom por isso. Mas aquele bichinho que eu te falei que eu tenho aqui, ele ia e voltava, ia e voltava. Aí um dia eu falei: não, vou voltar a empreender, e voltei a empreender, estou empreendendo até hoje. Mas isso que você falou, a questão da segurança, é um dos fatores que desmotiva muito a gente. Desmotiva, dá medo. De lá para cá, uma das coisas que eu coloquei na cabeça: nunca mais eu quero ter nada aberto ao público. Tanto é que eles conhecem a agência, eu tenho marco horário, vou lá na porta, só entra. Eu tô super seguro, tem Polícia Federal em cima, Sindicato da Polícia Civil embaixo, eu tô assim. Mas eu só recebo que tem hora marcada e tal. Então esse é um fator que desmotiva muito e faz, né? Passa aquele filme, né? Passa, pô, minha família, minha esposa, do nada. Você vê todo aquele esforço lá e... então esse é o fator. Eu acho que a segurança hoje é muito preocupante. Primordial. É muito preocupante. Então isso seria um fator hoje de segurança que me faria deixar de empreender. Exatamente. Mas eu acho que é bem importante isso. Luiz, para a gente ir no desfecho para o final, hoje, jovens que estão se formando em administração de empresa, ou que não estão se formando, mas que estão já numa vaga de supervisão, olhando uma gerência, olhando uma diretoria, olhando uma presidência, dá um conselho para essa turma, para a gente, assim, para poder ter mais sucesso, para poder ser um pouco mais, que essa caminhada não seja tão árdua quanto foi para nós. Eu concordo. Assim, o que eu posso passar para eles, assim... Hoje o estudo é fundamental, né? A formação, a captação, né? A capacitação deles é fundamental, né? Para as empresas. E assim, o que eu vejo dessas gerações é a questão de às vezes ser muito imediatista. Né? Eles hoje, com 3 meses de empresa, eles já querem ser promovidos. As coisas não acontecem nessa velocidade. Então, isso paciência. A paciência é um processo de desenvolvimento, de crescimento. Vai acontecer, né? Se a pessoa realmente tem esse desejo, né? É natural, né? A empresa não vai querer perder um funcionário bom, né? E é ruim, né? Eu analiso alguns currículos. Você vê que a pessoa passou nas últimas 6, 8 empresas, ficou 2 meses num, 3 meses no outro. Quer dizer, vai falar que todas as empresas que ele entrou era ruim. É bem complicado, né? Difícil. Então, e aí às vezes a expectativa da pessoa ela é ser muito imediatista, né? Ela quer crescer. Quer ser presidente da empresa com 6 meses de empresa. E não funciona desse jeito, né? É todo um processo de amadurecimento, de desenvolvimento, para seguir os valores, missão, né, da companhia. Então, não adianta querer acelerar, senão não acontece. Eu acho que existe uma coisa chamada desvio padrão, você deve usar constantemente isso para todos os processos, né? Então, assim, quando a gente contrata alguém, a gente tem uma linha de mínimo que você espera da pessoa e máximo que você espera da pessoa. Isso aí. Né? E essa pessoa ela vai navegando dentro dessa linha, né? Desse desvio padrão, né? Então, quando ela começa a errar muito, alguma coisa está errada, você senta, dá um suporte. Você tem que sentar, né? Dá um falhando também, o que está acontecendo, né? E quando ela está acima muito, o gestor já enxerga: opa, esse cara aqui é acima da curva, vamos tentar melhorar isso aqui. E eu acho importante essa visão tua, que, né, você veio comentando com a gente, de olhar, conversar, entender, cumprimentar, ter uma relação, um relacionamento, né, com os colaboradores, e para que dentro dessa linha, desse desvio padrão aí, você consiga enxergar o que é de bom e o que é de ruim,
Né? E aproveitando, falando para vocês, desvio padrão, hoje a gente não usa só para performance de pessoas, a gente usa para performance de processo. Né? Vou colocar uma ação de marketing, deixa eu medir essa ação de marketing. Isso aqui a gente encontra muito, até como agência, que às vezes a gente implementa uma ação de marketing, a pessoa desvia uma verba para essa ação, mas ela não mede essa ação. Né? Então, não adianta. Ela não sabe. Então, às vezes, ela faz um anúncio no jornal, ela faz um anúncio na TV e ela roda tráfego. Né? Então, ela tem 3 fontes de investimento. E ela, quando um cliente liga, ela não pergunta, escuta, como você chegou até mim? Eu cheguei através do rádio. Opa, então o rádio está dando defeito. Eu cheguei através do teu site. Opa, exatamente. Minha gestão do tráfego está dando defeito. E uma das coisas que eu fui trocar de carro um tempo atrás, aqui em Belo Horizonte, e eu achei um absurdo completo, você da área automotiva, você deve concordar comigo. Passei em 6 ou 7 concessionárias. Das 6 ou 7 concessionárias de marcas diferentes, todas tinham uma recepcionista bonita na porta, pegando meu nome e telefone. Seu nome e seu telefone. Meu nome é Rogério, meu telefone é tal. Fechei a compra, já fazem 2 anos, nenhuma das pessoas que eu entreguei o telefone me ligou, pelo menos para saber, vem cá. Você fez a compra, por que não foi conosco? O que faltou com a gente para a gente vender para você? É fundamental. Olha, por que você foi lá você estava na Renault? Por que você foi na Mitsubishi? Eu estava na Mitsubishi, por que você foi lá na Nissan? O que faltou para nós? Quer dizer, não faz sentido algum tomarem o meu telefone, pedirem o meu telefone, se esse dado não foi tratado. Né? É um dado valioso. E isso não faz muito tempo, então eu falo assim, poxa, tá tudo errado. O pessoal não está realmente valorizando as informações que tem. Você como gestor sabe o que é. As informações, por mais mínimas que sejam, pode ser a diferença entre você e o teu concorrente se destacar no mercado. É isso mesmo. Destacar no mercado. É isso mesmo. Então, isso me deixou bem chateado. Eu falei, eu até gravei um vídeo esses dias falando disso. Falei, cara, que isso? Pra que isso? Né? Então, isso me deixou bem chateado. Mas, Luiz, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Uma satisfação, um bate-papo, foi uma satisfação imensa. Né? Luiz Andrade Gutierrez aqui com a gente, um gestor fantástico, trouxe para nós aqui uma lição de humanidade absurda, que eu acho que muita gente tem que ter. Nós já tivemos casos, né, de sócios aqui, né, que não são mais, porque a gente teve essa percepção, mas também de descer aqui o corredor e não cumprimentar o porteiro. E o porteiro falou, foi embora. Eu falei, foi embora, nossa, graças a Deus. Não é isso que a gente quer carregar nas costas, né? A gente não quer esse legado. Então eu queria te agradecer muito pela tua presença, pela tua disponibilidade. A gente sabe que você é um cara muito ocupado e por ter valorizado o nosso podcast, é muito importante para nós. Muito obrigado e conta com a gente sempre. Tá? Obrigado a todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado, Beleza, gente? Obrigado, até a próxima. Não esquece de você aí se inscrever no canal. Tamo junto, obrigado.